Para muita gente, um país africano super desenvolvido pode até parecer uma obra de ficção das mais absurdas, mas se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a coisa não é bem assim. No vídeo de hoje vamos falar de Wakanda e como a nação do Pantera Negra foi inspirada por sociedades africanas reais. Eu sou Marcel, bem-vindos ao Nerds contra o Tempo. Por acaso, você já ouviu falar de eurocentrismo? Esse termo é bastante usado na história e quer dizer que basicamente a história da Europa está no centro de tudo. Quando se trata de história, então, a gente vê basicamente a perspectiva europeia de todos os povos do mundo. E isso é claramente um problema, porque nossos indígenas, os africanos, os asiáticos, a galera da Oceania, todos esses povos têm histórias tão ou mais incríveis do que as europeias e elas não chegam até nós. Tanto que quando pensamos em África, logo pensamos em fome e pobreza, principalmente quando falamos dos países conhecidos como subsaarianos, ou seja, aqueles que ficam abaixo do deserto do Saara. Isso porque a visão que temos desses países é justamente a perspectiva europeia, que não fala sobre civilizações africanas que foram ricas e poderosas. Os europeus preferem dar ênfase no poder das suas próprias civilizações, como Roma e Grécia. Aliás, o próprio Egito eles fazem questão de representar como brancos. A região conhecida como África Subsaariana hoje é composta por 47 países, como Uganda, Ruanda, o Congo, Quênia, Etiópia, entre vários outros. E eles têm esse nome porque essa região fica logo abaixo da linha do deserto do Saara. Nos quadrinhos é falado que Wakanda fica próximo ao Quênia e ao Sudão. Ou seja, se a gente pensar bem, Wakanda é um país subsaariano. E isso com certeza não é por acaso. Não é só no universo Marvel que existiram sociedades africanas extremamente ricas e poderosas. Aliás, a Marvel usou as sociedades reais como inspiração para criar o Wakanda. Civilizações como o Império de Gana, o Império Mali e o Reino do Congo, por exemplo. Quando a gente fala dessas sociedades, existem 4 fontes históricas principais que se referem a elas, que são as fontes orais, ou seja, faladas, as fontes arqueológicas encontradas por arqueólogos em escavações, as fontes escritas pelos próprios africanos e, por último, as fontes dos árabes que falavam dessas sociedades porque eles mantinham comércio a partir do século VII. Uma coisa importante a se falar é que muitos povos subsaarianos chegaram a se converter para o islamismo para facilitar esse comércio com os povos arábicos. O primeiro reino que a gente vai comentar aqui é o reino de Gana, que surge bem antes dessas relações comerciais começarem. O reino surge lá para o ano 300 depois de Cristo, porém ele vai atingir seu auge, seu apogeu, o momento em que ele é mais poderoso, mais ou menos no século 9 depois de Cristo. Pessoal, não confundam o país que chama Gana hoje com esse reino de Gana. Apesar dos dois países ter o mesmo nome, eles não ficam exatamente no mesmo lugar. Esse reino fica na região conhecida como Sahel, que é uma faixa de terra que fica entre uma savana tropical e o deserto do Saara, que é um mar de morte. Lá perto tem o rio Níger, que é o terceiro maior da África. E como a gente já viu por aqui, quando uma grande civilização nasce, geralmente é perto de um rio. Afinal, isso facilita pra caramba a agricultura e a sedentarização daquela população. O reino de Gana conseguiu crescer e enriquecer por vários motivos, porque eles cobravam pedágio de rotas comerciais, cobravam impostos de agricultores, mas principalmente grande parte dessa riqueza vinha do ouro. Essa civilização tinha muito ouro. E como todo mundo sabe, o ouro é considerado um objeto de extremo valor pelos europeus. Quem lê os quadrinhos do Pantera Negra ou assistiu o filme, sabe que o Wakanda também é uma civilização africana extremamente rica, mas não por causa do ouro, no caso, e sim por causa do vibrânio, que é o metal mais versátil do universo Marvel. Isso fez com que o Wakanda fosse atacada várias vezes pelos mais diversos povos em sua história, e isso acontece também com o Império de Gana. No caso de Wakanda, quem protege a nação de invasores é o rei, que se torna o guerreiro conhecido como Pantera Negra. Já em Gana, algo parecido acontecia. O rei do império também era chamado de Gana, igual ao reino mesmo. E além de ser o líder político, o Gana também administrava o ouro e era o líder militar. O Império de Gana podia não ter uma fronteira definida, porém ele tinha uma capital muito conhecida sim, que era Kumbi-Salé. Essa cidade abrigava os mais ricos, e a própria arquitetura espelhava toda essa riqueza, com várias construções ornamentadas com ouro. O Wakanda também tem vibranium para tudo que é lado, tanto nas suas construções
construções e até na roupa que a galera de Wakanda usa lá naquele país. Para manter toda essa riqueza segura, Gana tinha um exército de cerca de 200 mil homens, muito bem treinados e armados, e eles usavam constantemente esse exército. Vários povos atacavam Gana buscando seu ouro. Povos como os Barberes, por exemplo, que eram lá da região do Oriente Médio, e outros impérios também que estavam surgindo naquela região, como o Império Mali. O Império Mali era composto por um povo chamado os Mandingas. Esse povo era dominado por uma outra civilização chamada Susso, que tinha que pagar tributos a Gana, afinal Gana era mais forte. Um dos governantes Sussos foi muito cruel com os Mandingas, então o príncipe Mandinga, conhecido como Sundiata Keita, começou a se revoltar contra esses atos de opressão. No ano de 1235, Sundiata Keita derrotou os opressores e formou o Império Mali. Um império que acabou incorporando vários outros povos em seu território, construindo assim um império com bastante diversidade étnica na África. Sundiata se converteu ao islamismo, fazendo dessa a religião oficial de todo o império e ajudando com que o comércio com as etnias arábicas se tornasse bem mais fácil. Tanto que muitos historiadores veem essa conversão como estratégica. A capital do império era Niane, porém o território todo era dividido em províncias. Algumas eram subordinadas ao império e outras foram incorporadas, porém continuaram mantendo sua autonomia, como Gana, por exemplo, que acabou sendo dominada pelos Malis. Aliás, Gana se tornou uma província do Império Mali. Seu ouro também foi incorporado à riqueza do império, mas além dele, o sal passou a ser uma importante fonte de riqueza para o Império Mali. Os Mandingas aprenderam a retirar o sal debaixo do deserto do Saara, que naquela época já era um mar de morte, mas se você viu o filme do Aquaman, você sabe que um dia o deserto do Saara já foi um oceano. Um outro reino que é bem legal de citar aqui também é o reino do Congo, que era habitado por um grupo étnico conhecido como os Bantus, formado pelos Kikongos, Kassangés, Lubas, entre vários outros. Conta-se que no final do século XIV, o líder dos Bantus, um cara chamado Nami Alukene, unificou os grupos locais e se casou com uma princesa Bantu. Assim, ele se tornou o Manicongo, que quer dizer basicamente o senhor de todo o Congo. Nami ficava na cidade de Mbanza-Congo, de onde ele controlava todos os seus tesouros e o comércio juntamente com os seus 12 conselheiros. Os Congos tinham sua economia muito baseada na agricultura e na produção de artesanatos. Isso fazia com que o seu comércio fosse muito forte. Tudo corria muito bem, tudo ia muito bom, até que no ano de 1483, a primeira expedição portuguesa, liderada por Diogo Cão, chegou até o Congo. Os portugueses, sementinhas do mal, estimularam o conflito entre os dois irmãos filhos do Manicongo, provocando assim uma guerra civil pelo poder. O filho conhecido como Zangue Mbemba ganhou a guerra e mudou seu nome para Afonso I do Congo. Ele adotou o catolicismo como religião oficial do reino, mudou o nome da capital para São Salvador e construiu várias igrejas católicas pela região. Demorou um pouco, mas Afonso I percebeu que Portugal só tinha interesse nos metais preciosos e em coletar escravos naquela região do Congo. Com isso, as relações entre os dois países ficou péssima. Em 1665, o Congo se rebela contra essa visão escravista de Portugal e isso acaba gerando uma crise econômica que faz o país entrar em decadência e, como podemos ver, isso deixou ele na pobreza até hoje. Ou seja, se muitos países da África se encontram em situação alarmante hoje em dia, a gente pode com certeza atribuir isso ao fato dos europeus tê-los deixado assim por causa da sua exploração. Afinal, muitos desses países africanos eram extremamente ricos. Entretanto, a ideia aqui é mostrar que a África gerou civilizações incríveis, ricas em bens materiais e culturais, que não devem em nada para Wakanda. E até hoje, a cultura da África ainda fascina. Tanto que os produtores do filme Pantera Negra pegaram emprestado vários traços culturais de povos africanos reais para compor os seus personagens, como as vestes das mulheres casadas que inspiram a mãe do Pantera Negra. O povo Mursi da Etiópia, em que as mulheres usam discos nos lábios igual ao líder da tribo do rio. Os cobertores do povo Basotho, que inspiram os guerreiros da tribo da fronteira. E o povo Himba, que usa um pigmento avermelhado na pele que parece muito com o utilizado pela tribo dos mineradores. E as guerreiras de Wakanda, as Doras Milaje, que usam roupas parecidas com a das mulheres Maasai do norte da Tanzânia, além de parecerem com a Grace Jones também. O próprio Killmonger é inspirado nos homens da tribo Kilingara, que fazem escoriações na própria pele. Essas são só algumas das inspirações que a África real e as suas sociedades subsaarianas tiveram na criação de Wakanda, nas suas riquezas e também na sua cultura. Porém, se eu deixei escapar alguma coisa, se você percebeu alguma referência que não está no vídeo,
por favor, deixe um comentário aí, toda ajuda é muito bem-vinda.